Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Itamar Melo, pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus em Chapadinha, a qual é presidida pelo pastor Elias Lima Souza, na pessoa de quem cumprimentamos o nosso muito digno pastor presidente da nossa convenção CEADEMA, pastor Francisco Soares Raposo Filho, na pessoa de quem também cumprimentamos a toda a mesa diretora. Para este domingo teremos a lição de número 8, com o tema O Deus Espírito Santo. O texto áureo nos diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. A nossa reflexão diária deste sábado traz a epígrafe: o Espírito chama e designa para a missão, baseado no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e versículo 2, que nos diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amados, o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta a chegada do Espírito Santo para impulsionar a obra que o Senhor Jesus designou para os seus discípulos. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, batizou os discípulos e os demais seguidores de Jesus. E o sinal desse revestimento de poder foi o ato de falar em outras línguas, uma capacitação que eles não tinham e nem poderiam aprender de forma humana. Era um sinal de que os discípulos tinham sido batizados no Espírito Santo e que, portanto, deveriam evangelizar as nações sob a direção e o poder do Espírito. Amados, nós sabemos que todo revestimento de poder implica obediência a uma missão. Depois do dia de Pentecostes, eles agora saíram pregando o Evangelho, anunciando a mensagem que Jesus os designou, e o Senhor confirmava a pregação dos apóstolos. O tempo foi passando e o Evangelho expandindo-se, mas o Senhor precisava de obreiros para outros locais. E escolheu então 2 homens hebreus, Barnabé e Saulo, para aquela importante obra missionária. Os 2 deveriam ser enviados pela igreja de Antioquia para falarem de Jesus para outras nações gentílicas. E nós vemos como se deu esse chamado. Havia profetas e mestres naquela igreja de Antioquia, e enquanto eles estavam prestando seu ministério ao Senhor e praticavam o jejum como uma disciplina espiritual, ouviram o Espírito Santo orientando que separassem a Barnabé e Saulo. E o motivo era para a obra que o Espírito havia designado aos 2. Logo a seguir, sob jejum e oração, os 2 homens foram enviados. E a igreja manteve as disciplinas da oração e do jejum para enviar os 2 missionários. Observamos, amados, que o serviço a Deus, acompanhado de oração e jejum, trouxe um direcionamento específico do Espírito para o crescimento da igreja e da obra missionária. Os irmãos de Antioquia receberam a orientação divina e obedeceram-na com uma cobertura espiritual. Amados, fazer missões não pode estar separado de ouvir o chamado de Deus
e das disciplinas espirituais. Pois o texto diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Que o Senhor nosso Deus, por meio do Espírito Santo, nesses últimos dias, continue falando, continue chamando, continue capacitando e designando obreiros para a missão de evangelizar e de ganhar almas para o reino de Deus. A nossa oração é que o Senhor continue levantando trabalhadores, homens e mulheres, para esta importante missão de pregar o Evangelho. E nós, nesse momento, também convidamos a todos os irmãos, toda a igreja, alunos, professores, superintendentes, para a nossa escola bíblica dominical. Participe, amado ouvinte, da nossa EBD e seja ricamente abençoado com a palavra de Deus. Esta é a nossa oração, que o Senhor venha abençoar a todos, que possam ser alcançados com o poder do Espírito Santo, que as famílias sejam guardadas, protegidas pelo Senhor, e que venha um tempo de grande avivamento no meio da igreja e do povo de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento: Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.